Tão importante quanto saber indicar uma cirurgia de estrabismo é saber quando não operar um estrabismo. E aqui eu vou falar para vocês alguns tipos de casos que a gente não precisa operar. O primeiro caso, na verdade, nem é um desvio ocular, é o que a gente chama de falso estrabismo ou pseudoestrabismo. É uma impressão de que os olhos do bebê estão desviados para dentro, mas é porque eles ficam escondidos atrás da pelezinha que fica esse cantinho aqui do olho, chamado de epicanto. Então, na verdade, não existe desvio ocular. Com isso, a gente não precisa operar. Uma outra condição que a gente não precisa operar é a esotropia acomodativa. É um desvio convergente em que está acontecendo por conta de hipermetropia alta, que é um tipo de grau. Na hora que a criança coloca os óculos, os olhos ficam totalmente alinhados. Então a gente não tem componente muscular, apenas componente acomodativo. Então a cirurgia de estrabismo para corrigir desvio não tem indicação. A gente não opera também, pelo menos inicialmente, são estrabismos súbitos, principalmente por alguma paralisia, que pode acontecer por diabetes descompensado, por algum traumatismo craniano, algum derrame ou AVC. Então você pode ter uma dificuldade de movimentação de um dos músculos e com isso o olho desvia para alguma direção, seja ela para dentro ou para fora. Se isso acontecer num período menor do que 6 meses, a gente ainda não pode operar até fazer todas as investigações. Passou o tempo de 6 meses, se tiver alguma sequela e o desvio ainda está manifestado, a gente pode fazer a cirurgia de estrabismo, mas até então a gente tem que acompanhar. E quando você tem algum paciente que tem um estrabismo que está flutuando o seu desvio ou variando as suas medidas, a gente ainda não pode operar. A gente precisa de um desvio fixo, ou seja, uma medida um pouco mais estável para a gente fazer um planejamento cirúrgico. Então, aqueles estrabismos, não importa qual é a direção e que está mudando a sua medida, a gente ainda precisa acompanhar um pouquinho, esperar um tempo até estabilizar e com isso conseguir planejar a cirurgia. Até lá, a gente tem que acompanhar. Uma outra condição que a gente não indica cirurgia é quando você tem uma exotropia intermitente controlada ou compensada. É um desvio divergente, ou seja, tem a direção para fora, mas que não acontece o tempo inteiro. Existem alguns momentos do dia em que o desvio pode se manifestar, mas se isso não está acontecendo com muita frequência ou se o ângulo do desvio não é muito grande, a gente pode ir acompanhando, não tendo indicação inicial de cirurgia. Então, o que a gente tira de conclusão ao final desse vídeo? Nem todo desvio ocular é cirúrgico, pelo menos não inicialmente, ou como a esotropia acomodativa, nunca. Então, muito mais importante do que a gente saber indicar uma cirurgia de estrabismo é saber quando não operar um desvio.